Fala galera, tô aqui de novo na área, treino C, já tô aqui sentadão descansando, porque eu sei que vai ser pauleiro o treino de hoje. Bom, leg press 45 é uma grande opção para começar. Por quê? Porque eu acho um exercício seguro, que eu consigo movimentar grandes cargas, então me gera um baita aquecimento neural, que é muito importante. E já existem vários estudos científicos mostrando, se a gente começa o primeiro exercício com grandes cargas, isso já gera todo um aquecimento neural na nossa cabeça que vai melhorar o encaixe neuro com o músculo, o neuromuscular, que é a conexão mente-músculo, que a gente fala por aí, que a gente vê por aí, né, nas redes. Então, ó, leg press, largura do quadril, pontinha do pé levemente virado para fora, porque nenhum ser humano nasceu com o pé reto, a posição anatômica é sempre levemente rodada para fora. Tá com dúvida? Pega a sua patela, ó, e a pontinha da patela vai apontar para a ponta do seu pé. A patela, ó, ela vira uma mira que aponta no ponto do pé. Então, se tiver errado lá, ó, tá errada a minha mira, ó, o pé tem que vir para cá, ó. Pronto, mirei. Agora posicionei, posição neutra, porque é um leg press 45. Eu não vou usar estratégias aqui, pé alto, pé baixo. Desenvolvi, destravei a máquina, e aí então, ó, me posiciono para trazer o joelho, ó, quebrando a paralela e empurrando. Quebrando a paralela e empurrando. Importante, quando eu desço, galera, eu não posso deixar meu bumbum, ó, sair. Isso é um erro. Então, se tiver muito alto o pé e eu descer aqui muito, ó, sair aqui, ó, vai machucar sua coluna. A lombar já era. Então, eu tenho que saber que mesmo com o pé alto, eu não posso, ó, deixar. O movimento é de mobilidade do quadril. E aí você tem então um exercício seguro, pesado, vai te hipertrofiar sem gerar lesão. Entre várias opções, eu escolhi fazer um treino de perna, uma característica agonista, antagonista. Então o leg press trabalhou o quadríceps, trabalhou um pouquinho de posterior, trabalhou um pouquinho do glúteo, mas o quadríceps, a coxa da frente, foi de fato o que mais empurrou ali. Então agora eu vim para um exercício contrário, o posterior de coxa. E escolhi a cadeira flexora, por quê? Porque ela é versátil e ela já me dá um grau de estímulo muito grande. Detalhe importante, o calcanhar tem que estar solto. Meu joelho tem que estar solto no apoio. Seguro para poder me posicionar, contrai o abdômen e tento trabalhar o mais rígido possível sem me movimentar. Puxo até onde? Ao máximo que eu puder. E seguro a volta sem deixar bater o peso, para não perder conexão. Então vai até lá embaixo, segura a volta. Vai até lá embaixo, segura a volta. Eu já estou numa fase um pouquinho mais avançada. Quero segurar, 1, 2, voltei. Puxei, segurei, 1, 2, voltei. É muito bem-vindo esse tipo de exercício, de segurar lá 2 segundinhos de isometria. E a gente vai fazer então 4 séries de 12 a 15 repetições, tanto para o leg press quanto para a flexora. Por que 12 a 15? São grupos grandes, musculares, já estão capazes de suportar mais peso, já que nos carregam no dia a dia, no ato de andar, sentar e levantar. Então, 12 a 15 é muito bem-vindo para 4 séries. Pessoal, então olha só, fizemos então o nosso leg press. Lembra, agonista, fizemos cadeira flexora e agora para abdutora. Por que abdutora? Por 2 motivos. Que o homem e a mulher precisam trabalhar o glúteo médio e um pouquinho do glúteo máximo, sem contar o tensor da fáscia lata. É um nome diferente, TFL, tensor da fáscia lata. É o músculozinho que passa na lateral da nossa coxa, que é legal. Às vezes, essa divisão aqui, né, da coxa aqui, ó, esse cortezinho, ele se dá pelo esse tensor da fáscia lata. E ele trabalhado na cadeira abdutora. E aí, mais uma coisa importante, ó, como é que eu entro na cadeira, ó? Tem gente que se confunde, entra pelo meio, às vezes tomba, se machuca, não, ó. Você senta e sai. Ó, senta, beleza. Cadeira abdutora. Alguém vai perguntar assim, pô mestre, faz atrás ou faz na frente? Atrás é o movimento comum, tradicional. Vai trabalhar 3 grandes músculos. Por que grandes músculos? São músculos importantes, não porque são grandes de verdade. Vai trabalhar com glúteo médio, tensor da fáscia lata e uma parte do glúteo máximo. Então, vai dar um bom formato no bumbum. Quando eu faço esse movimento para frente, que é de 30 graus no máximo, eu não preciso fazer isso aqui que todo mundo faz. É um erro para a coluna. Estou lá atrás, eu desencosto, 30 graus. O que é isso? No máximo um palmo.
E aí, então, essa flexão anterior do quadril minimiza a ação do tensor da face lata, um desses músculos. E eu intensifico o glúteo médio e fibras mediais superiores do glúteo máximo, do bumbum, dando aquela voltinha no bumbum. Então eu posso fazer nesse movimento. Mas para você que está começando agora, para a senhora, para minha mãe, para minha tia, ó, aqui atrás, ó, confortável, bacana, e vai trabalhar do mesmo jeito. Beleza, galera, então agora estamos na cadeira extensora. Por quê? Fizemos um leg press, fizemos a flexora, fizemos a abdutora, então trabalhamos um pouquinho de tudo no leg press, trabalhamos isoladamente os posteriores, trabalhamos isoladamente o glúteo médio, o glúteo máximo e um pouquinho do tensor da face lata, e agora vamos dar ênfase no quadríceps, na cadeira extensora. Por quê? Porque ela é muito importante. É um exercício estratégico, já que meu quadríceps, a musculatura da coxa, quadríceps, 4 músculos, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral, ó. Vasto medial, essa gotinha aqui, ó. Essa gota é o vasto medial. No meio aqui, ó, tem o vasto intermédio. E a lateral é o vasto lateral. O reto femoral está por cima deles, só aparece se tivesse com a bermuda muito para cima. E o reto femoral só trabalha aqui, não trabalha nos outros. Então a cadeira extensora, ela é importante para trabalhar esse músculo que compõe um dos 4 do quadríceps. Vale a pena sempre fazer até uma sériezinha a mais de cadeira extensora. Se eu fiz 4 em todos, aqui eu posso fazer 5. Encerrando agora esse treino com panturrilha. Panturrilha é um exercício muito bacana, eu posso fazer isso em qualquer lugar. Então eu estou aqui, tem um caixote, tem uma escada, um degrauzinho qualquer, ó, subiu o próprio peso do meu corpo, ó, descer, o calcanhar desce, ponta do pé, calcanhar desce, ponta do pé, desceu, subiu. Ah, mas ficou leve agora, ficou leve, ó, cruza uma perna na outra e faz agora unilateral. Então eu faço uma perna, faço a outra, faço uma perna e faço a outra. Segredo para vocês que só encontra aqui no Fitness Inteligente. Se eu botar o pé, a ponta do pé para fora, eu trabalho mais a parte de dentro da minha panturrilha, a minha batatinha da perna de dentro. Se eu faço o contrário, boto o calcanhar para fora, eu trabalho mais a parte de fora do meu calcanhar, da minha panturrilha. Então, de fato, a ciência já está mostrando para a gente que mudar a posição do pé é importante. Para vocês, eu sugiro o seguinte, mantenha o pé neutro, porque o pé neutro trabalha as 2 porções, a de dentro e a de fora. Então, vai ser super bacana fazer sempre em posição tradicional, até você se tornar um aluno avançado, tanto da maromba quanto avançado do Fitness Inteligente. Fizemos hoje o treino C, né? Então encerramos aí um treino completo A, B, C. A divisão foi A, peito, ombro, tríceps. O B foi dorsal, deltoide posterior e bíceps. E agora o treino C, um treino completo de perna. Bom, então se você gostou, fica aí que tem muito mais pela frente. Aqui ó, tem nutrição, fisioterapia, comportamento, enfim, várias outras modalidades para você estar sempre interagindo com a gente. Então não esquece, deixa o like, segue o canal e compartilha com os amigos.